Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luz e Consciência com Heller Correia. Esta é a série Como Foi Seu Despertar e estamos no episódio número 4 aqui com o meu querido amigo Alexi Bueno. Olá Alexi. Olá Helder, tudo bem? Tudo bem Alexi, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, Alexi. Eu que agradeço, prazer. Um prazer para mim também, uma honra. Eu já conheço o Alexi faz uns meses, já fizemos inclusive uma live lá no canal do Alexi, falando sobre Matrix. E agora vamos falar sobre o despertar do Alexi, falar aqui um pouco com ele sobre como é que foi todo esse processo, não é, Alexi? Sim. Me fala um pouco do seu canal, Alexi. Como é que se chama o canal? Bom, o canal chama-se Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral, né? E lá, na época da pandemia, né? Todo mundo em casa, e eu criei um canal para poder dar as aulas da escola, né? Aí eu pensei, por que não fazer um outro falando de espiritualidade, né? Eu tava vendo que todo mundo estava criando um canal, eu falei, vou criar o meu também. E aí eu comecei a falar do que eu gosto, né? Projeção astral, experiência fora do corpo, teosofia, o que mais? Temáticas espiritualistas, hermetismo. E eu acho que tem praticamente 130 vídeos lá. Acho que um material bem legalzinho, assim, para quem não conhece, né? Ter o primeiro contato com esses temas, tudo. Muito bom. Eu recomendo, quem esteja aqui a ver o vídeo, subscreva lá o canal do Alex e tenham coisas filosóficas, sonhos, projeção astral, coisas também ligadas à Rosa Cruz, né? Alex, você também vai falar da Rosa Cruz connosco, para a gente conhecer melhor o que é isso. E pronto. Vamos agora então começar aqui a nossa conversinha. Alexi, me fala um pouco da sua infância. O que é que se recorda assim da sua infância com mais amor, das coisas bonitas da infância? Como é que foi a sua infância? Então, rapaz, principalmente com relação à temática espiritualista, né, que é o nosso enfoque, uma coisa bem interessante que me ocorreu, né? Por exemplo, meu pai é uma pessoa que sempre estudou muito, sempre leu muito, sempre cercado de livros. Então, em casa tem ainda uma biblioteca com livros espíritas, livros da Sociedade Teosóficas, livros da Rosa Cruz, do Espiritismo, orientalismo, né, psicologia e outras áreas diversas. Então, meu pai assim, é um grande estudioso de diversos temas, participou da Rosa Cruz, hoje é maçom, participou de Umbanda, do Espiritismo, né? Então, a grande influência, minha grande referência foi meu pai e também minha mãe. Minha mãe é uma médium ostensiva, vamos dizer assim, como é dito, de incorporação ou psicofonia, né? Isso desde a infância dela, conta que desde pequenininha. Então, sempre participou em casas espiritualistas, centro espírita, como médium. Então, desde criança, eu também convivi um pouco com o fenômeno da mediunidade, né? Da psicofonia, alguma coisa. E então, acho que a influência que a gente tem quando pequeno, né, forma um pouco da nossa personalidade, né? Assim como temos aquela teoria psicológica que o meio forma o ser humano também, influencia na maneira de pensar, a própria sociedade, né? Vamos supor, se a pessoa nasce numa família de artistas, né? O pai é músico, a mãe é cantora, o tio a pessoa acaba gostando de música, né? Acaba, às vezes, fica aquela sementinha. A gente fala até o DNA, né? Essa questão toda. Então, acho que o meio influencia bastante no que a gente vai seguir, no que a gente... Até a maneira de pensar, uma certa ideologia, né? Então, há essa influência que é muito forte na infância. E, por outro lado, também tem uma teoria antiga, né? Desde lá de Platão, coloca aí uns 2.500 anos, que é a teoria da remanescência da alma, né? Que nós teríamos um princípio, aí já é uma teoria espiritualista, né? Um princípio que não é material e que teria uma certa memória, mas quando a gente nasce, essa memória, do ponto de vista do corpo físico, ela é esquecida.
né? Então, essa teoria da reminiscência é algo que tem lá um conhecimento, algo que já trazemos né, de antes de nascermos e que fica adormecido até certo momento que aquilo, de certa forma, eclode, né? Então, essa é uma teoria espiritualista bem antiga e eu penso nessas duas, né, com relação à minha infância. Uma questão do meio nos influenciando e também algo dentro de todos nós, né, que sempre tem aquela coisa que, porventura, acontece alguma coisa que tem aquele clique, né? Você fala, poxa, que interessante, né? Às vezes algum livro, alguma doutrina que você entra em contato que eclode aquela lembrança, aquela vontade, né, de conhecer, Então, engraçado que uma teoria é meio que, entre as materialista, né, e uma outra espiritualista, né? Porque na psicologia eles dizem, por exemplo, que o ser humano, quando nasce, seria uma folha de papel em branco, né? Seria uma tábula rasa, o que não é o que a gente acredita, né? Mas na questão da influência do meio, eu penso que tem bastante coerência. Então, a minha infância basicamente foi nesses dois sentidos, na questão né, da influência dos meus pais e também, em determinado momento, aquele clique que dá, né, que a gente acaba, de certa forma, lembrando, entre aspas, tendo aquela, vamos dizer assim, uma intuição, algo nesse sentido, Sim, sim. de algum caminho, de algum estudo, alguma realidade, né? Isso eu acho que ocorre realmente com todo mundo em várias linhas diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas vivências aí para trás, de outras encarnações, de outras... Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu penso com relação à minha, entre aspas, formação nessa questão espiritualista, né? Dessa metafísica, né? Dessa questão que foge um pouco com a materialidade né, do dia a dia que a gente tem normalmente, mas... Então mais ou menos... você começou muito novo, já com uma noção já mais aberta, né? Você não tinha propriamente uma religião, então. Exatamente. Pô, isso é muito, não é? Eu só comecei, porque eu cresci numa família católica, né? Então foi um processo que eu acho que é como se diz e fala bem, é algo que vai despertar, não é? Vai aflorar mais em nós, seja em que momento da vida for. Mas no Alexi foi já desde muito jovem que tinha esta noção Sim, da espiritualidade. teve determinado dia, acho que eu tinha por volta de 16, 17 anos, né? Que fui lá na biblioteca, né? E tinha um livro lá, eu puxei o Plano Astral, né? De Charles Webster Leadbeater, que foi um grande teósofo, né? Então, quando eu li aquele livro, o Plano Astral, falando sobre outra dimensão que a gente iria ao dormir ou após a morte, comentando sobre projeção astral, sobre os seres que vivem lá, do ponto de vista, né, da clarividência, do pessoal da Sociedade Teosófica, aquilo realmente me fisgou, vamos dizer assim, né? Eu reli esse livro várias vezes e aí eu fui pegando os do lado, né? Porque tinha um livro do lado que era o chakra do livre-arbítrio, aí tinha outro que era o corpo mental, o outro que era os mestres de ascenda, o outro auxiliares invisíveis. Eu acabei lendo praticamente todos esses de livre-arbítrio, né? Também alguns com Annie Besant, que foi dois Que idade, teósofos que idade você importantes. tinha, mais ou menos, Alexis? Isso foi por volta de 17 anos. Ah, ok. Então, meu início assim foi através da Sociedade Teosófica, da Teosofia, né? E Ok. depois eu entrei em contato com o Espiritismo através do Livro dos Espíritos. E Ah, meu pai, também eu. percebendo toda essa vontade minha, né? Ele falou, agora você vai ler isso daqui, ó, é o Nosso Lar, né? Olha que bonito esse livro, né? Aí eu li o Nosso Lar, e aí começamos a fazer alguns estudos, né? Meu pai preparou material, né? Chegava sábado, vamos estudar tal, esoterismo, né? Aí ele colocava lá no material um pouco de Rosa Cruz, um pouco de... E me deu algumas aulas, assim, de início. Isso foi muito, muito bacana, né? Esse meu início. Mas esse interesse, Alex, você falou aqui numa coisa muito importante, que é aquele despertar que eu falo, que aconteceu comigo, dizer assim, algo que não existe algo mais além da vida terrena, mas para trás, antes disso, tinha havido situações pontuais onde eu tinha um interesse por temas da consciência e tudo isso,
e eu não sabia explicar porquê. E eu acho que já está no nosso DNA, né, espiritual, esse interesse. Aquele filme que eu tenho falado nesse filme, inclusive nas lives aqui da série, nos episódios, eu falei sobre o filme Kick-Ass, do Kevin Spacey, e não sei se você já viu, Alexi. Não, vou assistir. Vou anotar depois. Eu naquela altura eu era novo, né? Mas eu assisti aquilo e eu senti algo em mim que vibrava para ver aquilo. Então é como o Alexi fala, acho que já está, de alguma forma, já vimos com essa predisposição, não é? Por esse caminho que vai acontecer. E qual é a memória mais bonita que você tem assim de infância? Tem alguma memória muito bonita? Relacionada com essa questão da espiritualidade, né? Não, pode ser isso, mas pode não ser. Assim, uma coisa que ficou marcada, assim, da infância. Vamos ver. Você imaginava muito? Tinha muita imaginação? Sim, no meu caso, rapaz, basicamente relacionado com temas assim de ficção científica, né? Com, Você vamos gosta, dizer né? assim, demais, astronomia, outros planetas, essa questão né? Eu acho que essa questão você pode pegar a pessoa por duas maneiras na ciência, né? Ou por meio dos dinossauros, ou por meio da astronomia, né? Pega uma criança, né? Se você começar a falar de dinossauro e tal, você vai atrair também astronomia, vamos ver ali e tal, Então, já fui atrás de telescópio e montar em casa, observar. Então, me atraiu muito essa questão da ficção científica, porque é o que chega mais próximo, assim, né? Da gente imaginar outros planetas, possibilidade de outras vidas, quem sabe, fora da Sim. Terra. Então, é uma coisa que é uma Já memória bem, que né? eu tive da infância, essa Ah. questão. E aí, Alex, surgiu então as primeiras, derivado, agora eu fiquei sabendo dos seus pais, né? Sua mãe com mediunidade aflorada, ostensiva. Surgiu então, você tinha assim alguma sensibilidade, assim, energética, alguma coisa? Um pouco antes, por volta de 6 anos, né? Até 10 anos, por volta dessa primeira infância, vamos dizer assim, acho que esse é o termo, né? Tinha assim uma sensibilidade mais aflorada, porque principalmente até os 7 anos, eu acho que todo ser humano tem uma sensibilidade mais aflorada, né? Por volta dessa idade, né? Por questão até mesmo hormonal, questão energética de formação, né? Do corpo, os chakras estão ali meio que mais soltas, energias mais soltas, e é uma coisa que pode ser tanto positiva como negativa, né? No meu caso foi no sentido negativo, né? Por exemplo, chegava na hora de dormir, né? Quem disse, né? Então era aquela sensação energética de ataque, né? Vamos dizer assim, às vezes até via alguma coisa e sentia o EV e sensação de opressão, né? E meu pai sempre muito perceptivo, né? Uma lembrança que eu tenho, eu deitado, ele dando passe e tal, deitava ali do lado, não tinha cama, colocava uma toalha e deitava do lado. Então, me ajudou nessa fase um pouco difícil, né? Aquela questão do escuro e tal. Nossa, não é fácil, não foi fácil esse Pois, período. imagino, né? Imagino, né? Então, nas suas experiências espirituais, qual foi a que começou por ser algo forte? Não sei se começou a ter lucidez no desdobramento. Como é que se Sim. processou essa fase? Bom, então, lá por volta dos 17 até os 18, 19, né, eu comecei a ler bastante todo teosofia, espiritismo, espiritualismo em geral, hermetismo, né? E conheci, assim, a projeção astral por meio do que o Liederbitter comentou, né? Mas não tinha lido ainda sobre projeção astral especificamente, né? Morria de medo, falava disso, né? Nunca busquei isso e se dependesse de mim, nunca iria buscar vivenciar, só estudar, né? Gostava só da parte intelectual, nada prático. Só Pois, questão, para mim estaria ótimo.
Até que, a partir dos 19 anos, eu comecei a vivenciar, contra a minha vontade, as experiências fora do corpo, né? Então, através do estado vibracional, sentir o corpo vibrando, tudo isso no momento de dormir, né? Então, assim, chegava na hora de dormir, era aquela briga, né? Catalepsia. Então, no começo deu um susto, assim, porque, né? Antes disso era tão tranquilo, minhas noites de sono, né? A partir dos 19 anos, parece que virou uma chavinha lá, projetar, né? Aí, meio que de maneira bem ostensiva, né? Quase que dia sim, dia não, comecei a ter as saídas do corpo involuntárias, né? Porque se dependesse de mim, não ia sair, né? Ia ficar no corpo. Então, foi assim, bem ostensivo. E a partir daí eu comecei a buscar literatura de projeção astral, fui até fazer curso com Wagner, busquei lá o IPC do Valdo também, o Saulo, busquei o que tinha naquela época, era muito difícil, não tinha praticamente internet, era tudo muito, aqui no interior de São Paulo, era tudo muito precário nessa, né, pela própria época também, né? Então, meu início foi, assim, involuntário, né? Só depois que eu realmente busquei maior conhecimento, né? Então, você acaba entendendo o que está acontecendo, né? Aí eu queria ter projeção, depois de um tempo, aí foi o inverso, né? Aí foi mais difícil, aí não tinha aquela facilidade do início, né? Foi tipo assim, ó, olha só, né? O que pode existir, vamos dizer assim, o que existe de prático, né? E deu aquele pacote para mim de experiência. Aí acabou o prazo ali, aí agora depende de você buscar e se esforçar e caminhar. Mas você tinha uma coisa muito boa, Alex, que você falou que você já tinha o interesse, estudava, e essa paixão, não tanto, até uma determinada idade, não testemunhava tanto. Hoje em dia, muita gente tem o interesse por a lucidez na projeção, quer obter o fenómeno, mas não se preocupa com a parte de estudar, da paixão pelo tema, aprimorar todo o conhecimento. Você já tinha uma coisa muito importante e a outra veio por consequência. E isso é muito bom, não é? Eu penso que é um equilíbrio entre a teoria e a prática. Ficar só na teoria, você fica aquele cara raso, você não tem uma vivência própria, né? Você só repete o que está nos livros, vira meio que um papagaio, entre aspas. Né? Sim, também é isso. Só a experiência sem a base, sem o fundamento, você fica meio doido, rapaz. Você fica meio pirado, meio, sabe? Teve noite de passar em claro, de não querer dormir com medo, de não entender, se perde um pouco, e aí é muito perigoso, uma questão que você tem que equilibrar com a vivência física, né? Então, às vezes você sai falando para todo mundo e pode pegar mal, né? Às vezes a pessoa não vai te compreender, fala que lá tá meio... Às vezes, quanta gente já foi levada em psiquiatra, em psicólogo, né? Quantas crianças, e na realidade era uma expressão da própria espiritualidade nela, né? Uma coisa comum aí, que é a projeção astral. Então, acho que tem esses dois extremos aí que eu caminhei um pouquinho para cada extremo aí, buscando sempre, depois de um tempo, equilíbrio, né? Pois. Você se lembra da primeira lucidez no plano astral? Você tem essa memória? Mais de 20 anos, né? A primeira experiência, a gente... todas as experiências, eu acho, de projeção astral é mais difícil de esquecer porque é algo muito marcante, né? É muito semelhante a uma EQM, no meu caso, sabe? A diferença é que eu estava bem, fui dormir, né? Numa noite como qualquer outra, e época de estudar para vestibular, você acha que eu estava pensando em espiritualidade, né? Estudava todo dia ali, né? Será que ia passar? Será que não? Queria estudar, entrar logo na faculdade. E aí, numa determinada noite, aquela dificuldade de dormir, né? Nunca aconteceu comigo, né? Sempre fui uma pedra, deitei, apaguei a lucidez, vira para um lado, vira para o outro, e aí, de repente, eu começo a escutar um chiado no ouvido forte, sabe? Totalmente consciente, né? Aí eu pensei, acho que tem algum carro de construção carregando uns ferros, raspando no asfalto, porque você pensa qualquer coisa para tentar uma lógica, né? Mas naquela época era comum
né? Esse tipo de coisa aqui no interior. Aqueles... Aí aquele barulho foi aumentando, aquele chiado. Eu falei, nossa, agora só se tiver o carro dentro do meu quarto aqui, passando, né, com os arames no chão aqui. É como se estivesse raspando uma coisa, né? E aí eu pensei, vai danificar a minha audição, porque estava muito forte, mas não era físico, eu não sabia, né? Falei, vou ficar surdo. Aí veio aquela outra etapa da catalepsia, né? Aí não conseguia me mexer. Falei, pronto, agora barulho estranho, não consigo me mexer, totalmente consciente, né? E tudo isso junto, eu sem entender. Aí eu estava deitado, né? E eu vejo um armário do lado que eu tinha da cama, que aquele ponto de vista, não tinha como eu ter aquela visão do armário por cima ali, meio, né? Então eu vi que eu estava fora do corpo. Aí eu falei, puxa, morri agora, não vai ter nem faculdade, não vou precisar mais com o que eu tenho que estudar agora. Aí entrei num desespero tremendo para me mexer, sabe? 2 segundos, parece que é uma hora, e sensação de estar tetraplégico, assim, e tentar gritar, não conseguia chamar meu pai, né? Aquilo lá foi assim, até que eu consegui voltar pro corpo, tava até coração disparado, adrenalina, né? E aí eu fiz uma oração, falei que nunca mais aconteça esse negócio comigo, né? E nem eu imaginava que dali em diante não ia parar mais, né? Aí, né, comecei a estudar, entender tudo mais, mas o negócio foi punk, né? Mas você já tinha conhecimento, né? Uma pessoa que não tenha o mínimo conhecimento, se calhar nunca, não é? Nunca mais ia sequer ouvir falar no tema. Mas sabe que uma coisa é ter aquele conhecimento lido, decorado, né? E outra coisa é ter a vivência. Por mais conhecimento que você tenha, Receia sempre, né? você pega um livro de natação, lê tudo sobre nadar, todas as modalidades, respiração, e bate aqui, bate ali. Aí pega uma pessoa de taco numa piscina, você não sabe nadar, tchum! Você não vai nem lembrar das técnicas, do que você, na hora da piscina, você está afogando, você dá aquele desespero. Eu vejo mais ou menos assim, tacou eu para a piscina, tendo lido sobre natação. Então é um baque, não tem como. Quando vivencia, qualquer um de nós, a primeira vez que vivencia estes fenómenos, é normal que existe sempre o fator do medo e do receio, porque é o desconhecido, né? E acredito que acontece a todos nós. Mas foi bem forte, né? Foi bem forte, Alex. Sim, algo que depois eu vi o relato do Wagner, eu falei, então não tô sozinho, poxa, Wagner Borges também passou um aperto fora do corpo, lá com medo, tudo. Aí eu falei, poxa, então eu tô bem naquela altura não havia muita gente a falar sobre o tema, né? Ninguém, não tinha muita internet, não se ouvia muito, né? O Wagner Borges foi que iniciou aqui no Brasil, sabe? E começou a aparecer em alguns programas de televisão relacionado a isso. Aí fui atrás, né? Mas não tinha. Engraçado, Alex, desculpa interromper, é que no meu processo de despertar, a pessoa que também me fez espera aí, isto aqui, o que ele falou é algo que eu nunca ouvi. Foi precisamente o Wagner Borges, no programa do Jô, em 94, eu acho. Foi, eu gravei esse programa. Que ele fala para quem está lá, para a plateia, que a consciência não morre não, para ficar tudo tranquilo. Foi muito legal aquele programa. E eu fiquei, não é? Eu crescendo como católico, né? Eu nunca tinha ouvido falar em Allan Kardec, espiritismo, nada. Nunca tinha ouvido falar. Mas foi através do Wagner Borges, eu sendo português, até eu aqui, e passar estes anos todos, me influenciou uma entrevista dos anos 90, né? É incrível isso. Foi muito boa. Aquela entrevista foi essencial. Acho que pegou muita gente ali que precisava mesmo, né? Ouviu assim. Foi bacana. O que é que depois de você começar a ter lucidez e tendo essas projeções, houve uma mudança de sua percepção em relação ao meio? Houve algum insight, alguma coisa no Alexei, enquanto pessoa, que você considera que mudou ou sempre foi mais ou menos a mesma linha? Foram muitas experiências com muito medo no início, né? Medo de morrer mesmo, que eu acho que é a mãe de todos os medos, né? De sair e não voltar, né? Não sabia o que podia acontecer, né?
Aí depois de um tempo, né, passa 10 experiências, 20, 30, aí você vai pensando, poxa, que apego, né, na matéria, que começava a experiência, você se apega à matéria, não queria, né, até que eu comecei a, né, não ter tanto apego às coisas, né, materiais, ia dormir, né, vou dormir, não vou me apegar, e acontecer a experiência, e eu me soltei dessa questão, desse apego psicológico, né? E aí eu vivenciei mais essa questão da espiritualidade, porque eu comecei a realmente sair do corpo e vivenciar sem esse drama todo inicial, né? Muitas das vezes cultural, né? Que a gente tem toda essa cultura de filme de terror, de morte, né? Então a gente tem um condicionamento que complica tudo, né? E aí mudou nesse aspecto de, primeiro, de ter uma vivência prática, que nunca ia ter isso nos livros, né? Nenhum livro ia me trazer essa vivência prática. E até as experiências que eu tive, não li em nenhum livro, porque cada um tem a sua própria, né, própria experiência que acaba batendo algumas coisas, né? Como eu disse lá, desespero que o Wagner teve também, mas as características, as experiências são únicas. Então eu ganhei nesse sentido, né? Foi um grande presente, né, que eu tive, essa questão dessa vivência, e a questão de apego também, dessa questão da materialidade, né, acaba mudando a nossa perspectiva. Lembra muito aquela questão do mito da caverna de Platão, né? Todo mundo vivendo ali embaixo, vendo a sombra e pensando que aquilo é tudo, né? Tudo está aqui que existe, né? Na hora que você sai da caverna, que você vê que tem o céu, né, tem um monte de natureza, você fala, poxa, a coisa é muito mais ampla, né, do que nosso dia a dia ali, né, na vida ali que eu tinha de, né, faculdade, trabalho e as dificuldades que todo mundo passa nesse período, né? Ter que ganhar dinheiro, arrumar um serviço, tomar um rumo e, né, encontrar uma pessoa, morar juntos, todas essas preocupações de adulto, né? Foi nessa transição, né, para realmente a vida adulta e sair de casa. Então, todas essas questões e junto com a espiritualidade você acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, né? Quer queira, quer não queira, você acaba tendo uma perspectiva um pouco diferente da vida. Eu acho que isso todo mundo que passa por essa experiência, né? Uma EQM, uma experiência fora do corpo, tem um plus a mais do que apenas aquele que tenha isso por leitura, por doutrina, tal. É um complemento bem legal. É uma mudança de paradigmas, não só a nível do estudo, mas também vivenciado, e tudo isso faz a gente mudar, né? Alexi, uma coisa. Você depois entrou na Rosa Cruz, como é que foi esse processo com a Rosa Cruz? Então, eu sempre gostei das sociedades esotéricas, herméticas, né? Primeiro começando pela Sociedade Teosófica, até associei também por um tempo, e tenho bastante livros aqui também. E meu pai foi Rosa Cruz há muitos anos, né? E meu amigo Guilherme Folk, né? Também, Sim. eu sempre conversando com o Guilherme e tal. A gente participou de uma outra ordem chamada Gnoses também, né? A gente sempre trocava figurinhas, né? Aí, um certo dia, eu falei, nossa, eu tô com vontade de entrar na Rosa Cruz, Guilherme, porque lá é diferente da Sociedade Teosófica, onde você compra os livros, é tudo aberto, né? Na Rosa Cruz, não, o ensinamento é fechado, você tem que ser um sócio, entre aspas, né? Tem que ser aceito, e aí você recebe as monografias, os materiais. Você pode comprar os livros, mas não é aquele conhecimento interno, né? É só quem está ali dentro mesmo, né? Muito semelhante à maçonaria também, que tem um conhecimento interno ali que a gente não conhece, né? Aí eu falei pro Guilherme, vontade, né, participar, agora eu fiquei curioso e tal. Ele falou, não, vai, participa, é bacana. E aí me associei, mandei lá meu pedido, falei, vamos ver o que vai acontecer. Até que demorou uns meses, falei, olha, acho que eles me aceitaram, não não recebi nenhuma carta, nada. Ele falou, não, normal, só se você tivesse, sei lá, uma ficha suja na Polícia Federal, eles iam te aceitar. Aí depois eu recebi lá né, a resposta do convite e tal, foi aceito. Aí comecei a receber os materiais e me encantei, porque uma coisa que eu tive na Rosa Cruz que não percebi na teosofia nem no espiritismo
de cara foi uma questão filosófica, né? Porque como eu tenho formação em informática, área de exatas, eu nunca tive essa questão filosófica, né? Na época de escola, assim, tão forte. Isso me encantou de um tanto, assim, eu tive uma perspectiva diferente, né? Até mesmo da vida, você começa a refletir, né? Dos filósofos e uma maneira de pensar, de criticar as coisas, e também que tem os graus, né? Então você vai evoluindo e tendo conhecimentos diferentes, depois um conhecimento sobre a espiritualidade do ponto de vista deles, né? Que remota lá ao Antigo Egito e tal, depois a parte de cura e, sabe, toda essa questão. Então você tem várias perspectivas culturais, místicas, esotéricas e espiritualistas diferentes, que eu acho que veio a somar bastante. E foi a ordem esotérica assim que eu mais me adequei, né? Que eu conheci outras também, mas que eu mais, vamos dizer assim, é um xodó, né? Pois. Eu Justamente lembro quando eu estava investigando sobre o Fernando Pessoa, que é aqui o poeta português, né? E houve lá qualquer coisa a ver com Rosa Cruz também, com Fernando Pessoa. Eu não lembro bem o que é que foi, mas eu até lembrei de você, Alex. Quando eu vi sabe Rosa que Cruz. muitos cientistas, se não me falha a memória, até mesmo Isaac Newton, muitos filósofos como Blaise Pascal, eles participaram dessa ordem, sabe? Muitos escritores famosos. É que a gente não fica falando isso porque também Pois, a pessoa que vai entrar vai conhecer, né? pois, Mas é uma ordem de pessoas altamente lá que participaram né, altamente, vamos dizer assim, evoluídas, né? Vamos colocar esse sim, termo. sim, sim, Que, sim. então é uma coisa assim, poxa, vai ser um prazer participar também, né? Quem sabe aprender bastante com eles, com Muito essa. bom, muito bom. E até para mim, por exemplo, fiquei a conhecer, que eu já tinha ouvido falar, mas não aprofundei muito, e agora fiquei com umas luzes, o que é que é. Alex, e a relação, qual é a sua opinião sobre os mentores espirituais, os chamados guias espirituais? Conta aí alguma experiência ou o que é que você acha? Um pouquinho. Ah, é legal, porque quando a gente estuda o espiritismo, né, a gente tem essa questão bem colocada, né, que na verdade as pessoas quando desencarnam, que são consciências, elas continuam sendo o que eram enquanto no corpo, né? Aquele que foi muito bom aqui continua sendo muito bom lá, aquele que era sacana aqui continua sendo sacana. Então, no plano espiritual tem todo tipo de consciência de pessoas, né? É claro que a gente busca coisas positivas, né? E dentre essas coisas positivas a gente tem na projeciologia, na conscienciologia, o estudo lá que eles chamam de amparador, né? Seria aquela pessoa que nos auxilia, né? Na teosofia a gente tem os mestres, os Mahatmas e coisa e tal, né, que auxilia, no caso, até a própria humanidade, né? E no espiritismo tem os guias, né, os mentores. Então acho que em toda a linha tem essas pessoas que são referências, essas consciências que são referências. Eu acho que todo mundo busca uma referência para tentar se melhorar, né? Tentando com base nessa questão, né? Então, é claro que a gente, na experiência fora do corpo, a gente busca também esse contato, né, com o mentor, com alguém mais evoluído, para tentar, né, aprender alguma coisa, né? Então, vez por outra, a gente tem uma experiência assim de contato, né? E certa feita, estava passando por um momento difícil, pessoal, aqueles dramas que a gente passa na vida, né? Que acho que todo mundo é um pacote que vem com a vida adulta, né? Faz parte do Sim, sim, sim. pacote. E antes de dormir, eu pedi ajuda. Eu falei, meu Deus do céu, precisava ter sei lá, uma orientação, né? Nesse problema aqui, difícil aqui, né? Tá, aquele drama, né? Depois que passa o drama, você fala, nossa, que bobagem, né? Que eu tava. Mas É verdade. na época, né? Pra época você Sim. sofre muito quando você passa por uma dificuldade, né? Aí tudo passa, mas tudo bem. E aí eu dormi, saí do corpo e entrei numa espécie de sabe, um túnel. Fala-se muito disso nas EQM também, né? Sim. Eu viajava nesse túnel como se fosse
um aspirador, assim, né? E vai para um lado, vai para o outro, uns movimentos meio... E eu consciente, né? Falei, nossa, que experiência interessante ali, né? Passando aqueles... E aí cheguei numa sala, e aí eu encontrei lá com o meu amparador, né? E eu fiquei assim, até esqueci do problema. Eu falei, nossa, que bacana essa experiência. Aí ele falou, e aí, né? O que você quer, né? O que aconteceu? Pediu... Aí que eu fui lembrar que lá no corpo eu tinha pedido... Pois. Eu falei, então, né? Esse problema e tal... E aí ele me explicou, né, me acalmou e me orientou ali. Foi um contato bem lúcido que eu tive com esse amparador, né? E depois eu retornei e falei, puxa vida, né? Então funciona mesmo o negócio de pedir ajuda aqui quando a gente pede. A gente sente algo muito bom, né? Quando acorda, né? Realmente. E essa foi uma de mais experiência. Teve umas 3, 4, assim, que foram mais marcantes relacionadas com isso. Mas não é tão comum, assim, não é uma coisa que acontece todo dia, mas Não. uma vez ou outra, né? Então... Tem gente que acha que é dessa forma, está sempre do lado, né? Mas não é bem assim, não. Não é assim, não. A gente, Não. se pudesse, queria todo dia estar perto do amparador, mestre, né? Tem um livro ali e tal, mas... Até porque eles também têm o caminho deles, né, Alex? Eles também têm lá a trajetória. Alex, e a nível de meditação, você pratica meditação? Tem algum método, alguma técnica que quer partilhar connosco? Então, eu tenho lido recentemente sobre a atenção plena, né? Mindfulness. E eu acho que essa é a mais, assim, dentre todas, eu acho que eu tenho visto, é uma coisa interessante, né? De atenção plena, focado naquilo que você está fazendo, que eu penso que, diferentemente, que a gente não tem uma cultura oriental, vou sentar, nem sempre, né? Relaxar e tal, na correria do dia a dia, né? A gente tem que fazer algumas adaptações. Então, eu penso que a meditação pode acontecer até mesmo enquanto a gente está no dia a dia, né? Quando você está com a mente ali lúcida. Então, existem outras maneiras, né? Mas é algo que eu tenho pensado a respeito atualmente, sabe? Porque se for esperar o momento propício para mim estar ali e tal, acho que não vai ter dia que vai... Ou um ou outro, né? Então, eu estou tentando me adaptar nessa questão, porque é algo importante, né? Essa parte da meditação, que é uma coisa que a nossa mente precisa, né? Nessa correria que a gente vive no dia a dia. É algo, pelo menos, que eu trabalho para conseguir. Mas eu sou muito, assim, muito desleixado ainda, né? Preciso melhorar. Você falou algo, Alex, que é extremamente importante. Porque quando a gente fala em meditação, a gente imagina um momento ali abstraído de tudo, num local, sozinho, né? Mas às vezes a gente pode praticar um tipo de meditação ali no meio da sociedade, com os problemas, né? Isso também é importante. Do metrô, de um ônibus, né? Porque se você esperar estar no topo de uma montanha, né? Aquela questão toda, nunca vai meditar, nunca vai. Então, eu tenho refletido sobre isso, sabe? Só o facto da auto-observação, né? Você está a lidar numa situação, mas está a auto-observar, se há ali uma conexão já diferente, acredito que também já é um tipo de meditação. E mantras? Você gosta de mantras, Alexi? Ou não gosta? Ou não ouve? Mantras assim, na questão da cultura oriental, né? Que então na teosofia nós estudamos sobre isso e tem todo um fundo bem interessante. Na Gnosis também eu acabei tendo contato com mantras e na Rosa Cruz também, só que vai ter um grau específico que eu vou aprender que eu ainda não cheguei lá, né? Okay. Mas eu sempre fui curioso, até que certo momento eu fiz uma experiência fora do corpo, eu tive uma experiência com mantra, sabe? Porque... E nunca foi tão forte, assim, uma experiência tão interessante. O mantra Om, uma coisa simples, né? O mantra Om, simples assim, né? Que acho que todo mundo conhece, popular, uma coisa popular, né? E fora do corpo eu fiz esse mantra, sabe? E não acabava o fôlego, não tinha fôlego, né? O negócio ia não acabava, produzia aquela vibração e não tinha pulmão, assim, que acabava para respirar, sabe? E nisso eu fui girando no teto do quarto, aquela sensação
gostosa ali, energética e tal. Eu falei, poxa, que bacana, eu nunca imaginava que essa questão de manto realmente funcionava desse tanto, né? E eu percebi realmente a força que tem essa questão da vibração, da Sim, palavra, né? sim, Mas não é algo que eu pratique todo sim, dia, né? E, ok. mas é interessante, a gente estuda isso bastante no esoterismo, no ocultismo, né? E a nível musical, Alexi, o que é que você gosta de ouvir? O estilo de música que você gosta? Olha, bem variado, viu? Vai de pop Eclético. rock, é eclético, menos funk, né? Tirando sertanejo. Baixa muita sintonia. Mas vai muito do clima. Vez ou outra eu coloco bar, sabe? Música clássica, às vezes para preparar uma aula, para estudar. Eu acho muito interessante, eu fiz datilografia, né? Eu sou da época da datilografia. E aqui em Mirassol eles colocavam uma música clássica enquanto você fazia os exercícios de digitação de datilografia, né? E era tão legal, ficava aquele clima, né? Todo mundo ali concentrado. Então, acho que a música ajuda bastante nesse sentido, né? Enquanto está estudando, né? A música clássica que não tem o som da voz, né? Sim. Então, eu vejo nesse sentido, é bem bacana, né? Mas é claro que, vez ou outra, você quer uma música, um pop rock, para dar uma descontraída, né? Instrumental, eu acho muito legal, né? A parte instrumental de violão. É uma coisa que eu gostaria de aprender. Tentei, mas não dei conta. Essa coisa do instrumento que você cria a nota ali, né? Não é uma coisa eletrônica que você aperta, já sai. Né? Aquela coisa que você tem que criar na corda ali, né? Eu acho que o som do violão, acho bem, bem legal essa vibração do som. Né? É interessante. Entretanto, perdeu-se muita coisa a nível musical, não é, Alexia? Hoje em dia, a música composta, recorre muito à parte tecnológica, tudo computador, tudo, e já não tem É, aquela parte. Eu adoro as músicas dos anos 70, 80, 90, parece que tem ali algo especial, não é? as melhores épocas, né? É, Depois disso foi ficando até a questão de letra, foi estragando, decaindo. é. Assim como muita coisa, né? Sim. E, Decaiu. e agora vamos tocar num assunto que eu sei que nós os dois somos muito fãs, adoramos filmes, né? E pegando nesta parte, né? Aqui falámos sobre o despertar espiritual, espiritualidade, e não só no âmbito, por exemplo, eu gosto muito do filme que fizeram sobre a história do André Luiz, que eu agora não estou lembrando do nome do filme. Nosso lar? Nosso Lar. Gosto muito desse filme. Mas tem outros filmes em outras áreas, por exemplo, ficção científica, tivemos lá o Matrix, né? Matrix. Fala um pouco do conceito daquilo que é a realidade virtual, consciência. Quais foram os filmes, Alexi, que, falando da consciência, desses saltos quânticos, não é? Essa interiorização, filmes que lhe marcaram, assim, que você gostou mesmo muito? Bom, Matrix 1, né? Não tem E, como. não tem como mesmo. Assistindo cinema, tava ali com acho que 19 anos nessa época, né? E, poxa vida, olha só, né? Que interessante, né? Toda aquela questão do mito da caverna também. Os filmes espiritualistas em geral, Hollywood tem uma característica, né? De exagerar algumas coisas, mas o Amor Além da Vida foi um filme que me marcou muito, né? Tem até o É, livro dele aí. Depois eu tem descobri o que livro? o filme foi baseado num livro e o autor Hum. do livro era teósofo, era espírita, era espiritualista. Então, Pô, achei. esse filme é dos melhores filmes, Alex. Esse filme é muito Então tem muita bonito. teosofia lá, né? Tem muito espiritualismo. Então, foi tá explicado. O cara que escreveu o livro já estudou tudo isso. Então, Pois. e o filme foi bem assim. Não foi muito fora do que está no livro, né? Eles mantiveram assim um certo, foram dignos, né? Sim, Não sim. fugiu muito, E porque o Robin Williams é fantástico, né? muita sensibilidade, né? Um filme É, emocionante. é. Poxa, Eu gostei daquela parte, Alexi, que tem os entes queridos que lá no plano espiritual eles já não assumem a mesma forma, né? Mas a energia é a mesma, a consciência, né? E essa parte também me fez mudar também alguns conceitos que a gente, não é? Quando a gente pensa no ente querido que já partiu, a gente associa né, a imagem e a maneira que a pessoa era, mas
ela continuou, então provavelmente essas coisas também mudam, não é? A gente fica agarrado àquela parte do ego, né? Sim, esse é um filme que não teve outro igual, viu? O Luiz É. Roberto Matos comenta também que foi assim, top mesmo. E até o pessoal do Wagner Borges, né, o IPC, estudaram o filme, tem feito estudos e artigos. É preciso assistir várias vezes para compreender esses detalhes, como você disse. A primeira vez passou meio abatido, que eu não entendi que trocou. Mas depois eu fui entender. Né? Ah, sim. É um tipo de filme que realmente faz a gente pensar, né? Tem toda uma questão bem Sim. rara, assim, que eu não encontrei outro. Não. Então é Matrix, Amor Além da Vida, eu acho que são os dois que Os mais dois. assim, relacionados com essa questão, né? Da espiritualidade, da expansão, da consciência e tal. Aí depois vem outros, né? Tem Ser Sentido, né? Ah, sim, sim, sim. Ou os outros, né? Sim, Tem sim, sim, The Others, sim. que a gente sempre pega uns pedaços muito bons, né? Que dá para falar bastante coisa. E também tem o lado do exagero lá do Hollywood, né? É, Que é. também não entende o filme, né? Não Se vai bem que beber. o Sexto Sentido, Alex, e o The Others, os outros, é quase a mesma história, só que invertida, né? Sim, Numa, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ali a história é com outra perspectiva. Eu gostei muito. É com a Nicole Kidman. É um bom filme. de Grandes pensar, filmes. muito É. bem escrito. Tem aquele, como é que eles falam? Pilot twist, ou lá, eu não sei qual é o termo. Você chega no final e tem aquela batida que você não estava a prever, né? Isso tem um termo de cinema, de quem estuda cinema, né? E dá aquele choque, Dá né? aquele choque, né? Bons filmes. Alex, e no que toca à natureza, você gosta de natureza? Gosto. No entanto que eu não saio do interior aqui, né, de São Paulo. Ah, Interior de São Paulo, onde é mais calmo e moro aqui praticamente numa fazenda quase, que é bem ah, tranquilo. Então não tem barulho de carro, é só os passarinhos, as vaquinhas, sabe? Às vezes eu vou para São Paulo para passear, né, fazer compras e tal. Fica no hotel, você percebe aquele trânsito, aquela buzineira, nossa, não dou conta, ia ficar louco. Não adapta, né? Quando você nasce num lugar, né? Acho que para sim. adaptar isso é meio que difícil. Eu tenho uma fase de sofrimento até se adaptar num lugar mais agitado, né? E por outro lado, tem também a questão de estar muito parado, né? Quando eu era adolescente, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, aquela questão. Então, né, se fosse voltar a perguntar isso para mim, eu falo, nossa, cidade aqui não tem nada, né? Eu prefiro uma cidade mais agitada. Hoje não, né? Hoje, não, hoje eu quero Pois, realmente ficar na natureza. Nossa perspectiva muda, né? Conforme a é, gente. Nossa fase também, né? sim. Então, acho que eu busco sempre essa questão da natureza, né? Diferente de outros colegas que eu converso, não, eu queria estar em São Paulo, tá? Uma vida tem mais oportunidade, né? Mais tecnologia nessa minha área, né? E Mas realmente, fica né? muito distante da zona da costa, do mar? Fica distante onde você está? Fica, Pois. fica. Primeiro eu teria que chegar em São Paulo para depois em Santos, vamos supor, né? Que é um lugar que eu acho bem legal. Ah, muito bem, muito bem. Aqui tem muita questão de rio, cachoeira, sabe? Que eu acho bacana. A minha lembrança de infância basicamente é essa questão também de rio. A gente adorava nadar em rio, né? Não tinha essa questão de hoje de piscina, né? Hoje tem aqui no condomínio piscina. Até brinquei, né? Esses dias. Não, tá frio, frio. Eu entro normal, falando para mim, né? Não tem essa questão de água fria. Eu já, moleque, pulava em Está rio. habituado. A Já está gente habituado. é diferente. Tudo bem, Alex. Muito bom. Alexi, vamos falar aqui só um pouquinho sobre a sua ideia. Você acha que estamos a atravessar uma transição planetária a nível energético por todo o planeta? Qual é a sua ideia sobre isso? E um Então, geral, né? Um geral. eu acho que nós, como humanidades, né, estamos sempre mudando, né? Acho que tudo sempre está em constante mudança, às vezes não tão positiva, né? Se a gente for pensar lá na época do Egito, teve um auge, né? Depois caiu, aí na Grécia teve um auge, depois caiu, né? Agora a nossa sociedade, né? Quem, vamos dizer, né? Será que vai ter alguma queda ou não, né? É preocupante
preocupante, né? Essa questão de guerras e tal. Às vezes eu fico pensando, né? O problema aí, né? Chegar numa guerra atômica, né? Aí pode ter certeza que vai ter uma queda, né? Infelizmente. Pois. Então, infelizmente, a mudança é uma constante, né? Agora, falar de uma data, assim, sabe? A transição daqui para lá e tal, eu acho meio difícil, sabe? Assim, imaginar essa questão de transição desse ponto de vista, assim, né? Eu acho que sempre estamos em mudança, né? Agora, né, tem gente que fala, não, agora de tal ano para lá é aquário, é não sei o quê, vai ser diferente, vai mudar. Aí passa ano, vem ano, né? Sempre. Então eu acho complicado, assim, né? Eu tomo muito cuidado nessa questão, tenho muita muito critério, Criterioso. criterioso, né, nessas questões que a gente vê, porque é fácil, né, a gente escorregar um pouco do Sim. esotérico, dar uma viajada ali, uma viajada. Viajada. É, Então é eu verdade. fico muito assim, meio que pé no chão, sabe? Mas é claro que tudo está sempre em mudança, né? A gente sempre espera que seja uma mudança positiva, né? A gente É. torce para que sempre seja positiva, né? E tivemos muitas mudanças positivas, né? Recentemente, com relação à parte tecnológica, né? A própria pandemia trouxe isso, né? Mas você Eu, acha, Alex, você acha que vamos algum dia na Terra viver um mundo onde a espiritualidade está aceite como uma realidade e que vai mudar toda. Por exemplo, imaginemos no trabalho nós termos uma noção de energias, por exemplo, alguém que tem uma energia densa, sei lá, eu estou a falar a nível futurístico, que às vezes eu penso nisso, né? Será que alguma vez a espiritualidade vai ser algo como obtido como uma prova e tudo vai mudar? Você acha que isso era possível aqui na Terra? olha, talvez sim. Eu penso que hoje isso não seria algo positivo, porque eu fico me perguntando, né? Se todo mundo realizasse projeção astral 100% lúcida, será que não faríamos do lado de lá as mesmas doideiras, mesmas coisas erradas que a gente já faz aqui? Tem tanta coisa errada que a gente liga na televisão, né? Escuta no jornal. Será que não seria uma duplicata? Não faríamos pior ainda de maneira consciente do lado de lá, né? Então, eu acho que nada é por acaso, né? Essa questão da gente não ter tanta percepção, né? Na maioria das pessoas hoje, né? Mas eu vejo que hoje já há uma abertura maior do que gerações atrás, né? Por exemplo, a questão da projeção era muito fechada, não tinha muita informação, era poucas pessoas, né? E a gente foi vendo que ao passar do tempo, né? Lá da minha época de início, 20 anos atrás, hoje já está tudo muito aberto, mais acessível, muitas pessoas falando, né? Então acho que tudo está caminhando para uma abertura nessas questões, né? Mas a passos bem devagarinho, né? Devagarinho. Eu acho que É isso. a natureza não dá salto, né? Eu acho que se fosse uma mudança tudo muito rápido, não sei, acho que as pessoas não iam suportar, porque a vida física já é muito difícil, né? Ter que lidar com uma questão extrafísica, né? De outras realidades, se a pessoa não consegue nem lidar com a realidade dela aqui, eu acho que isso ia causar um caos, né, mundial, né? Pois. Então, primeiro, acho que a gente tem que lidar com essas realidades que a gente tem mais percepção para depois ir vagarosamente, né, Sim. lidando com outras questões. Acho que por isso que estamos numa etapa assim meio que materialista, né, ainda tentando compreender algumas questões, né, física quântica e tal. Quem sabe não seja aí um caminho, né, para outras descobertas e, né, conforme acho que for avançando esse campo aí da mecânica quântica, talvez aí seja uma possibilidade, né? De Sim. comprovar outras realidades e a gente ir acessando essas questões. Eu penso que vai ser mais ou menos por aí, né, o caminho, né? Questão da física quântica, quem sabe, né? É, porque esse planeta a gente fala que é um planeta de provas e expiações e é normal, sendo assim, que aquilo que se vê na sua maioria é inconsciência, não é? E
passar por processos de dor e tudo isso para conseguir ter uma maior interiorização e compreensão consciencial, né? E se calhar faz parte. E se um dia chegar esse chamado mundo regenerativo, né? Eu não sei se será na minha altura cá, provavelmente não, né? Mas seria algo, essa ideia romântica é algo que às vezes a gente pensa, mas a gente pode tirar o romantismo também dentro do caos, né? Faz parte, né? Quem sabe Alex, já não existem outros planetas nesse patamar, né, por aí, né? é isso. Alexi, estou a gostar muito de falar com você, está a ser muito bom. Eu vou pedir o seguinte, Alexi, porque eu peço sempre a todos os convidados aqui na série Vamos lá. uma palavra ou uma frase, né? Toda a gente tem falado de palavras. Então, eu tenho aqui as palavras perfeccionismo, eu tenho a palavra gratidão e consciência. E eu quero juntar, né, todos os convidados, ter esta ligação de palavras ou frases, ou se você quiser fazer uma frase, você faz, ou só uma palavra. Pensa aí numa palavra, Alexi. Enquanto isso, se você quiser, eu vou falando noutras coisas, enquanto você pensa aí numa palavra. Eu queria falar também, perguntar um livro que o Alexi tenha que recomende, ou um ou dois, ou mais que um livro, ou um bom livro, um grande livro que o Alexi tenha gostado mesmo. Entretanto, Sim. você vai pensando lá na palavra. Vamos ver. Dentre essas 3 palavras, Não, consciência, pode ser uma palavra que você gosta, pode ter ligação, pode não ter, uma palavra que você gosta, ou uma frase, se você quiser. do ponto de vista da espiritualidade, né, a questão da consciência eu acho interessante porque a consciência não nasce e nem morre, né? O que nasce, cresce e morre é o corpo físico, porque a consciência entra num corpinho pequenininho ali, né, bebezinho, e sai em função do desencarne, né? Então, essa questão da consciência é algo que sempre me tocou bastante. Ela não morre porque ela não nasce, né? Porque não faz sentido ela morrer porque ela não nasceu, ela já existia antes do nascimento e vai continuar após a morte. Eu acho que isso que define tudo que eu venho lá desde a época do Leader-Bitter, lá do início, né, pela Rosa Cruz, essa questão da imortalidade, né? Eu penso Então qual seria a palavra? Imortalidade? Imortalidade. Muito bom, muito bom. E um livro, Alex? Um livro que você gosta? Tenho aqui do lado até, falei, vou pegar esse. Consciência encarnada e o corpo humano. A consciência encarnada e o corpo humano. Esse do Geraldo Medeiros. É um livro que, para quem gosta de pesquisa, de estudo, tem tudo relacionado é até meio grossinho, assim, relacionado a nós, né, como consciência, interagindo com o corpo, né, e tem alguns experimentos práticos, algumas técnicas para desenvolver o parapsiquismo, né, até comentado aqui embaixo. Então, se você quiser desenvolver essa sensibilidade, né, ele tem algumas técnicas e tem todo um conhecimento sobre consciência, sobre corpo, psicologia, toda essa interação corpo-mente, e algo que eu achei bem legal. Estou relendo ele. Eu vou ler. O tema é muito interessante e tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Tem a ver, Eu vou ler. realmente. Geraldo Medeiros, né? Geraldo Medeiros Jr. Geraldo Medeiros, ok. Boa recomendação, Alex. Muito bem, muito bem. E pronto, estamos chegando aqui à fase final aqui do nosso episódio, Alex. Olha, eu tenho-lhe a dizer que eu gostei bastante, eu gostei muito desta conversa. Foi dinâmica, as suas experiências são muito boas. E você já sabe que eu gosto de fazer lives e vídeos com você. E quando você quiser, vamos fazer outras coisas juntos. E pronto. Eu não falei sobre Matrix 4 que não vale a pena, né? Não vale nem a pena. Vamos fazer uma crítica. Porra. Mas pronto, Alex, olha, muito obrigado por ter aceito o convite. Bacana, gostei. Muito Eu legal. também gostei muito, muito legal.
Aqui a gente fala muito fixe, aí vocês falam legal, aqui é muito fixe. E pronto, a gente vai falando, vai se vendo. E obrigado por ter participado aqui na série, Alex. Muito obrigado pela sua presença aqui. E é isso. Tudo bom. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.